Quero desejar a todos uma boa noite. Mais uma vez nós estamos aqui, você na sua casa, nós aqui preparando um culto especial para você se sentir perto de Deus. A nossa casa, até que tudo isso acabe, é a nossa igreja. E qual é o melhor lugar para ser a nossa igreja se não for a nossa casa? Então eu quero desejar que vocês sintam-se tocados pelo Espírito Santo, que Ele possa falar ao seu coração, e que até isso tudo acabar, nós possamos sentir a presença dele em nossas vidas. O assunto que eu trouxe hoje é um assunto muito especial, mas para nós iniciarmos, nós vamos fazer uma breve oração. Acompanhe comigo junto com a sua família. Querido Deus, nós abriremos a Tua palavra e necessitamos do auxílio do Teu Santo Espírito. Que nós possamos sentir o toque e o Teu toque para nos sentirmos próximo de Ti, em nome de Jesus. Amém. Hoje eu trouxe um assunto tão especial, um momento especial da vida dos discípulos e das pessoas que acompanhavam Jesus. O tema que nós vamos utilizar nessa noite é uma noite no lago. Parece tema de filme de terror, mas não é. Quando você pensa num lago à noite, você pode falar, nossa, eu ficaria com medo. Mas vamos nos concentrar um pouco nessa história para nós entendermos qual foi a importância de uma noite num lugar muito especial. Eu vou pedir para que você abra sua Bíblia no livro de João, no capítulo 6, no versículo 14. Só para contextualizar, nós vemos aqui a história quando Jesus multiplicou os pães e os peixes. Ali as pessoas se assentaram, comeram, e o interessante é que se fartaram. Quando você pensa em a palavra fartaram, é que deu saciedade, comeram bastante. E ali as pessoas olhavam para Jesus e pensavam assim, verdadeiramente este é o homem que há de vir. Saciou a nossa fome. E quando a gente chega no versículo 14, você abre a sua Bíblia e acompanha junto comigo, João capítulo 6, versículo 14. Vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram, este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Olha que interessante. Comeram, se fartaram, e aí eles viraram e disseram, olha, este era o homem que a gente estava esperando. Este realmente que veio nos salvar. Parece uma frase assim muito interessante. Acho que qualquer um de nós faríamos e falaríamos isso diante de toda aquela situação. Mas a pergunta é, e se eles não tivessem recebido o alimento, será que a fala seria a mesma? Para a gente refletir. Eles estavam atrás de um Salvador, de alguém que os libertaria do jugo romano. De repente chega um homem, alimenta toda aquela multidão e eles pensaram o seguinte, nossa, estamos bem agora, estamos bem alimentados e agora nós precisamos proclamar que este homem é o nosso rei. Eu tenho uma dica para vocês de leitura, que eu gosto muito, que é o Libertador, que é o livro desejado de todas as nações. Se você pegar esse capítulo, que chama Uma Noite no Lago, você vai ver o quão interessante foi esse momento. Jesus estava preocupado porque não era essa a intenção dele. Ele queria que as pessoas o amassem, entendessem que ali o mais importante não era aquilo que estava acontecendo naquele momento. Eles queriam que juntar-se, proclamar Jesus o rei, e ali eles seriam libertos. E aquilo contaminou um pouco os discípulos. Se você ver um pouquinho mais à frente, um texto um pouquinho mais longo que nós vamos ler agora, para vocês entenderem que os discípulos também haviam sendo contaminados com essa mesma ideologia. Lá um pouquinho para baixo, no versículo 16. Ao descambar o dia, os seus discípulos desceram para o mar e, tomando um barco, passaram para o outro lado rumo a Cafarnaum. Já se fazia escuro e Jesus ainda não viera ter com eles. E o mar começava a empolar-se, agitado por vento rijo que soprava. Tendo navegado uns 25 a 30 estádios, eis que viram Jesus andando sobre o mar, aproximando-se do barco e ficaram possuídos de temor. Mas Jesus lhes disse, sou eu, não temais. Então eles de bom grado o receberam e logo o barco chegou ao seu destino. Como é que pode, da multiplicação dos pães e dos peixes, de repente eles já estão no barco? Contextualizando a história, após toda alimentada aquela multidão, Jesus, percebendo qual era a intenção das pessoas, juntamente com seus discípulos,
Ele se retirou sem que ninguém percebesse para orar. E ali o interessante é que ele ficou um bom tempo orando. A oração de Jesus era para que Deus fizesse aqueles homens entenderem que aquele não era o motivo. Que a coração de Jesus não estava simplesmente no ato, naquilo que ele fazia. A coração de Jesus se daria alguns dias depois com a crucificação. Ali, no momento triste, que eles veriam quem era realmente o rei. Interessante que eles entraram no barco, Jesus pediu para que eles se distanciassem da praia, e eles entraram no barco reclamando. Eles reclamavam, não acredito que a gente podia ter pego a força e feito ali o que a gente tinha que fazer. Proclamava ele o rei, o libertador, e resolveríamos o problema. Não acredito que Jesus pediu para a gente entrar no barco e sair dali. Isso é muito interessante. Nessa época que nós estamos vivendo de pandemia, nós queremos um resultado imediato para isso. Nós oramos a Deus, pedimos a Deus que Ele resolva toda essa situação. Nós fazemos a mesma coisa que aquelas pessoas faziam e os discípulos também. Resolução imediata dos nossos problemas. Deus não age como nós queremos, e sim segundo o que Ele quer. Isso é uma grande lição e uma grande lição de paciência para nós esperarmos que tudo vai passar. Assim como os discípulos estavam naquele barco e o mar começou a se agitar, e eles nem perceberam que quanto mais agitação do mar, menos eles percebiam que Jesus não estava com eles. Se apoderaram de medo, terror. De repente eles olham para a praia e eles veem ali alguém parado da praia olhando. Nesse livro Libertador, o livro Desejado de Todas as Nações, diz que Jesus contemplava os discípulos desesperados no barco. E ali Jesus caminhou no mar, foi até eles e ali ele pediu que o mar parasse a sua agitação. Olha que interessante. Não existe melhor resultado para a tempestade que nós olharmos para Jesus. Quando nós estamos no barco, como estamos agora, aflitos, temerosos, nós hoje ansiamos pela volta de Jesus. O que nós mais ouvimos entre os cristãos é dizer o seguinte: Jesus precisa voltar. Mas e quando essa pandemia passar? Será que nós vamos ter a mesma atitude? Ou será que Deus permitiu que isso aconteça para nos ensinar alguma coisa com isso? No versículo 26, um pouquinho mais à frente, nós temos uma frase de Jesus muito interessante. Leia comigo. Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, vós me procurais não porque viste sinais, mas porque comeste dos pães e vos fartastes. Que forte isso, né? Jesus deixou muito claro ali que o que mais interessava para eles era saciar a sua fome. Eles não estavam preocupados, e Jesus afirma, eu digo isso em verdade, afirmando: vós me procurais não pelos sinais que eu estou dando, mas porque satisfaz as suas vontades. Isso é forte, porque em que momento nós estamos procurando Jesus? Em que momentos da nossa vida nós estamos fazendo isso? Se você refletir, como está a sua vida espiritual dentro da sua casa? Nós deveríamos ter o nosso lar, a nossa vida, uma constante igreja. Mas nós fomos automaticamente obrigados a fazer do nosso lar uma igreja. E aí, nós vimos realmente quem tinha comunhão em família. Quem não tinha, teve que aprender a ter. Aquele que não quer, continuou a vida normalmente. Seria prudente para nós abandonarmos o barco agora? Ou nós ficarmos no barco do jeito que nós estamos e esperar Jesus vir até nós, assim como os discípulos fizeram? Eu creio fielmente que nós estamos no fim deste mundo. Talvez não seja essa pandemia que esteja nos aproximando da volta de Jesus. Pode ser que ainda, e nós sabemos que muitas coisas ainda vão acontecer. Mas que lição que você está tirando de tudo isso? O quanto você se aproximou mais da sua família, dos seus filhos? Porque não há lugar na nossa casa que nos faça fugir da presença da nossa família. Em quantos momentos vocês fizeram cultos diários? Talvez pôr do sol que você não fazia há muito tempo. Quantas famílias deixaram de fazer o pôr do sol? E agora é um momento que você pode se aproximar de Jesus, não olhar o sol de longe, como os discípulos fizeram do barco, mas chegar mais perto de Jesus, como diz o pastor Luiz Gonçalves, chegar mais perto, sentir realmente a presença de Jesus.
Escolher um livro da Bíblia para estudar junto com a sua família e tirar lições preciosas deste livro. Eu tenho aprendido grandes lições com isso. Nós sempre tivemos o costume na minha casa de fazer o culto. Às vezes corrido, porque a gente acorda muito cedo, mas o prazer de você demorar mais no culto fez a grande diferença. Nosso culto de família agora não é mais 5 minutos, 10 minutos como era, é um pouco mais demorado. Escolher um livro para a gente estudar junto. Os discípulos precisavam apenas deste momento com Jesus. Sentir que sem Jesus eles não conseguiriam fazer nada, nada. Se eles não tivessem olhado para Jesus na praia, eles iam sofrer as consequências do medo diante de uma grande tempestade. E uma grande lição de tudo isso a gente vê na vida de Pedro. Se você olhar um pouco em Mateus, abra comigo em Mateus, a mesma história contada de um ângulo um pouco mais diferente, trazendo uma luz sobre a história. Está em Mateus 14, do 27 ao 33. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo sobre as águas. Jesus olhou para Pedro e falou: Pedro, vem. Descendo do barco, andou sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente este é o Filho de Deus. Que história fantástica! Pedro olha para Jesus, reconhece ali Jesus, e ele fala assim: eu também quero ir onde Jesus está. E aqui no livro Desejado de Todas as Nações, diz que Pedro foi indo, caminhando, olhando até Jesus, só que ele olhou para trás para mostrar o seu ego: olha, eu posso andar sobre as águas, para os outros discípulos. Neste momento que Pedro tira os olhos de Jesus, o mar continua se agitando e sobe uma onda muito grande e tampa o olhar de Pedro. Desesperadamente Pedro diz: não, eu vou morrer. Pedro viu a morte diante dele. E ele só teve uma frase para falar para Jesus: salva-me, Senhor. Jesus não pensou 2 vezes em estender a mão e salvar Pedro, e foi com Pedro até o barco. E aí a frase que as pessoas que comeram os pães e os peixes estavam proclamando era: verdadeiramente és o Filho de Deus. E Jesus, mais uma vez, percebe o quanto eles estavam longe e duvidosos se Jesus realmente era o Salvador. Dúvida é o que nos atrapalha na nossa vida espiritual. Não ter certeza do caminho que você está seguindo é o que te atrapalha na vida espiritual. Será que o sábado é realmente para ser guardado ainda? Será que Jesus vai voltar? Não existe coisa pior do que a dúvida. Alguns têm dúvida: será que devo casar ou não? Será que devo comprar uma casa ou não, um carro? Dúvida nos afasta das nossas decisões. Pedro, os discípulos, as pessoas, tinham dúvida se realmente aquele era o Filho de Deus. É muito fácil para nós olharmos hoje diante dessa história e dizer assim: se eu estivesse lá, jamais duvidaria de que Jesus era o Filho de Deus. Posso dizer a você que hoje nós estamos no mesmo barco. Nós duvidamos sobre a volta de Jesus. Nós acordamos diante de catástrofes, diante de um terremoto, de uma doença, de morte, de violência. Nós estamos no mesmo barco que os discípulos navegavam. Nós estamos olhando para a praia, tentando identificar Jesus, olhando para as pessoas, tentando identificar Jesus, mas Jesus está muito mais perto do que a gente imagina. Esperando que nós proclamemos a mesma frase que Pedro: Senhor, salva-me. Uma pequena frase. E você sentir que assim como Jesus agarrou as mãos de Pedro e salvou Pedro naquele dia, Ele quer agarrar a sua mão e a minha também, a sua família, cuidar da sua família. Mas a história não termina aqui. Pedro proclama que verdadeiramente ele era o Filho de Deus, e mais para frente na história você pode ver o mesmo Pedro que afirmou saber quem era Jesus, o nega diante dos problemas que estava enfrentando
quando Jesus foi preso. Afirmar que Jesus é o verdadeiro Filho de Deus, hoje, eu tenho que me preparar para afirmar isso por todo o tempo da minha vida. Nós não sabemos o que vai acontecer na nossa vida. Mas, hoje, eu preciso entender quem é o Filho de Deus. Pedro afirma isso e depois nega. Que incoerência. Nós afirmamos hoje e desafirmamos no futuro. É isso que nos espera? Eu não quero fazer isso com Jesus. Eu quero ser uma testemunha viva do que eu posso fazer por alguém servindo a Jesus. É muito bom quando nós entendemos uma história nas entrelinhas. Mas mais que isso, você precisa afirmar para você o papel que Jesus tem na sua vida e na vida da sua família. Prepare-se hoje para descer do seu conforto ou do seu medo e estar ao lado de Jesus. Diz que a descrença, aqui Ellen White diz que a descrença tomava conta do coração e da mente daqueles homens e daquelas pessoas. Nesse incidente no mar, Jesus quis revelar para Pedro que sua única segurança estava na constante dependência do poder divino. Somente isso. Nós temos que ser totalmente dependentes de Jesus. Isso serve para todos nós. Não sabemos como tudo isso vai terminar e nem quando, mas de uma coisa nós temos certeza. Quando terminar, nós vamos alcançar a eternidade. Que você possa olhar para o céu nesta noite, nas outras noites, durante o seu dia e ansiar para que esse céu se abra e o nosso Salvador apareça. Nós não vamos ter medo como os discípulos tiveram, nosso coração vai se encher de alegria, nós vamos estar com a nossa família. Quisera Jesus voltasse hoje, todos nós estaríamos em família para receber o Salvador. Seria bom? Esse é o meu desejo e tenho certeza que o seu também. A exaltação própria nos leva à queda. Isso nós precisamos cuidar para que a nossa vida exalte apenas a Jesus. O barco não afundou e a história também não terminou naquele dia. O nosso barco não afundou e a nossa história também não terminou. Talvez você já tenha perdido um ente querido durante todos esses meses que nós estamos vivendo tudo isso. Talvez você não tenha mais contato com seus pais, que são idosos, com amigos, com a igreja, que é o que tenho certeza que você tem sentido falta, mas que você não tenha perdido o contato com Jesus. Que diariamente a palavra dele possa estar sendo aberta dentro da sua casa. Que o livro principal aberto no seu lar seja a palavra de Deus, que é viva e eficaz. Eu quero desejar a você e a sua família que vocês sintam nesta noite a paz que excede todo o nosso entendimento. A paz que só Jesus pode dar. Mas eu tenho um conselho para você. Não deixe que isso fique apenas para você. Você não pode sair de casa, mas você pode fazer algo por alguém. Que tal transmitir essa esperança através das redes sociais? Que tal ligar para alguém e dizer que a nossa única esperança é Jesus? Isso é muito bom para você, que nós não possamos ser limitados por 4 paredes para pegar o Evangelho, para que Jesus possa voltar. Que você tenha a bênção e a esperança na volta de Jesus. Quero orar com você e quero entregar a sua família nas mãos do nosso Salvador. E que muito em breve nós possamos estar todos juntos no templo, na casa de Deus. E continuar fazendo da nossa casa a igreja de Deus, cada lar uma igreja. Querido Deus, obrigado, Senhor, pela oportunidade de longe estarmos perto, porque o Senhor nos une. Que a nossa esperança seja viva. Nós sabemos que tudo isso vai passar, que muitas coisas que virão também vão passar. Mas a certeza que nós temos, Senhor, é que o Senhor há de voltar a esta terra para nos buscar. Por favor, nos prepare para isso. Obrigado pelas oportunidades e tenho certeza que mesmo em meio ao sofrimento, ao isolamento,
Há uma grande lição para nós, estarmos mais perto de Ti. Perdoa, Senhor, se temos falhado, mas nos ajude a viver mais próximos um do outro, para que assim possamos estar próximos de Ti. Nós queremos colocar todas as pessoas em Suas mãos. Este mundo pode estar passando por essa dificuldade, mas nós temos certeza que Seus olhos, Senhor, estão voltados para esta terra. Em nome de Jesus, que nós nos entregamos. Amém.